Vamos fazer mais uma série de mini vídeos. Dessa vez eu vou colocar como lições, tá bom? Então nós vamos começar, esse é o primeiro vídeo, 12 lições sobre o livro de Ruth. A primeira lição que eu tenho hoje para você: não seja iludido com os beijos da vida. E com base nisso eu te falo de Orfa. Orfa, ela seguiu do lado de Noemi, mas digamos que ela foi só até a página 2. Às vezes você acaba se iludindo com uma pessoa. Toma cuidado com isso. Tome cuidado com quem te dá tapinha nas costas. Toma cuidado com os elogios. Toma cuidado com aquele que fala que vai andar do teu lado, mas a hora que você mais precisa, ele não vai. Ele vai embora. Ele não vai ficar. Assim foi Orfa. Orfa não ficou do lado de Noemi no momento que Noemi ia abraçar um novo desafio. Veja, às vezes nós estamos esperando algo das pessoas, as pessoas estão andando com a gente, estão caminhando com a gente, mas saiba você hoje que as horas de maior dificuldade da sua vida vai revelar o caráter de quem anda com você. Vai revelar o caráter de quem vai continuar a jornada com você. Nem todos vão continuar essa jornada com você. Muitas pessoas vão te dar beijo e vão embora. Eu oro para que Deus venha revelar nesse dia para você quem são as órfãs com cara de Ruth. Quem são aquelas pessoas que parecem suas amigas, mas você só é interessante para elas quando você tem algo para oferecer. Lembre-se, quando Noemi não tinha mais nada para oferecer para Orfa, Orfa não permaneceu com ela. Lição número 2 do livro de Ruth. A casa do pão não tem mais pão. Belém significa a casa do pão. Então é como se você fosse na padaria e na padaria não tem mais pão. Estranho, né? Pois bem. E o que acontece? Quando não tem mais pão, Elimeleque, ele decide ir embora. Eu quero trazer na lição número 2 duas mensagens interligadas para você. A primeira dela: tá cheio de igreja que tem nome de Casa do Pão, mas de pão não tem nada. Parece Casa do Pão, mas não tem mais pão ali. Quantas igrejas, denominadas igrejas, mas você vai lá, tem tudo, uma papagaiada só, mas não tem palavra de Deus, que é o pão que alimenta. Não tem a palavra de Deus, não é pregada a cruz, não é pregado o evangelho genuíno, mas é Casa do Pão só no nome. E assim também acontece com pessoas. Eu chamo a tua atenção para você se preocupar mais com a tua essência do que com o rótulo. Você não precisa de rótulo, Casa do Pão, se você não tiver pão para oferecer. Você precisa se preocupar com a tua essência. E a tua essência é que você tenha pão para alimentar outras pessoas. É que você seja cheio, transbordante da palavra de Deus para alimentar outras pessoas. Então, esquece os rótulos, você não precisa deles. E esquece essas igrejas que falam que são casa do pão, mas não tem pão. Procure uma que tem alimento verdadeiro. Procure uma que no púlpito é um pregador falando a mensagem da cruz e não um coach. Segunda mensagem dentro da lição número 2. Elimeleque, e o nome dele significa Deus é meu rei. Mas na hora da crise, ele vai embora. Ele sai de Belém e ele vai para Moabe. Preste atenção nisso. Ele sai de Belém por causa que está lhe faltando o alimento, e em Moabe ele perde a vida e os filhos dele também. A hora da crise não é hora para você ir embora. Hora da crise é hora para você ficar. Fique em Belém, não vá embora de Belém. Espera, não existe mal que se perpetua. Eu te chamo a atenção novamente para que você faça da crise a sua pedagoga e não a sua coveira. Terceira lição do livro de Ruth.
Havia uma palavra lá em Levítico, capítulo 23, que diz o seguinte: olha, sabem aquelas espigas, né? Os segadores vão colhendo e caem algumas espigas à beira do caminho. Vocês estão, de repente, enchendo, né, os sacos das espigas e algumas caem para fora. Quando caírem para fora, quando caírem do saco ou ficar à beira do caminho, não pega não. Deixa elas lá. Deixa, porque elas vão ser alimento para o órfão, para o estrangeiro, para a viúva, para aquele que é necessitado. Como Deus se preocupa com a gente, né? Então, essa é uma palavra que está na lei, lá de Moisés, em Levítico 23, depois você lê lá. Com base nesta lei, Ruth se encaixa. Ruth era órfã, era viúva, Ruth era estrangeira, Ruth era pobre. E aí no versículo 2 do capítulo 2 do livro de Ruth, ela vai falar para a sogra dela, para Noemi: Noemi, deixa eu ir aos campos trabalhar? Deixa eu procurar alguém, eu cair em algum campo de alguém que vai me favorecer. Ela não é aleatória. Provavelmente Noemi discipulou muito bem Ruth. Ruth, ela sabe que ela se encaixa numa lei, que ela tinha direito, através desta lei de Levítico, ela tinha direito a se alimentar. Ela também poderia trabalhar no campo e pegar as espigas que estivessem caídas no chão. E através disso, ela não passaria fome. Ela sabia que havia algo que a favorecia na lei de Deus. E qual é a conclusão que eu chego com isso? Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece as promessas que o Senhor tem sobre a tua vida, você sabe o que você pode esperar do teu Deus. E como que você fica sabendo? Lendo a Bíblia. A Bíblia não é enfeite. A palavra de Deus não é enfeite para ficar aberta na tua sala. Ela é para ser lida, ela é para ser degustada, ela é para ser devorada, ela é para ser ruminada. Rumine a palavra. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para a tua vida. A Bíblia, ela é feita de direitos e também de deveres. Você obedece, você é abençoado. Ruth sabia que uma lei a favorecia e ela foi abençoada através dessa lei. Mas ela foi obediente e ela foi disposta. Ela trabalhou, ela não fez corpo mole não. Lição número 4 do livro de Ruth. Não entre em desespero. Elimeleque entrou em desespero e, como eu já disse nos vídeos anteriores, ele foi embora. Faltou pão, ele se mandou. Ele não ficou, ele não aprendeu com as dificuldades. Hoje em dia tem muitas pessoas deixando a casa do pão, deixando a igreja do Senhor Jesus, porque está decepcionado, porque os seus anseios, os seus desejos do coração não foram atendidos. O Salmo 37, do versículo 4, vai dizer o seguinte: deleita-te no Senhor, o teu Deus, e o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Mas tem uma condicional aí: primeiro você se deleita em Deus, primeiro você se agrada de Deus, primeiro você fica feliz, satisfeito, preenchido de Deus. E hoje as pessoas estão assim: eu jejuei por um tempo para arrumar um marido, eu não arrumei um marido, vou procurar alguém no mundo, vou namorar alguém do mundo. Eu busquei a Deus e o Senhor não supriu isso e aquilo, não quero mais saber de igreja. Agora preste atenção, você não vai encontrar preenchimento da tua alma no mundo para nada. O mundo não vai te oferecer nada de bom. Aliás, Satanás até pode dar o que você quer. Ele vai te dar com uma mão, ou melhor, ele vai te dar com a pata. E vai retirar com as duas. Ele vai te entregar o que você quer e depois ele toma em dobro. Absorva uma coisa no teu coração. Fique na presença de Deus. Escolha o Senhor. Acredite, Deus sabe cuidar muito melhor de você do que você mesmo. Lição número 5 do livro de Ruth. Aproveite as oportunidades para crescer. Elimeleque ficou desesperado, nós já falamos isso, e por causa do desespero deles, ele vaza. Você já parou para prestar atenção de que algumas situações Deus quer fazer de você ali filho maduro na fé? A palavra grega para filho maduro é huios.
É aquele filho que ele é forjado nas batalhas e Deus traz crescimento, traz amadurecimento para ele. O filho espiritual que ainda mama, que ainda está nas fraldas. Em grego a palavra é teknon. Você quer ser ruios ou você quer ser teknon? Vou te dar um exemplo. Imagina que você está frequentando a Casa do Pão, que nós já dissemos que é a Igreja de Cristo. E você começa a ter problemas lá com a liderança. A liderança te trata mal, as irmãzinhas lá do círculo de oração não querem muita conversa com você, você é meio que desprezado. E aí o que você faz? Você não extrai a oportunidade que Deus está te dando para passar por essas situações e crescer, e você vai embora. Aí você procura outra igreja. Você sabia que o próprio Deus vai permitir que você passe pelas mesmas situações na outra igreja? E aí você se irrita novamente, vai para uma terceira. E vai assim sucessivamente, pulando de igreja em igreja para ser tratado. Só que você não está aceitando o tratamento. Você acha que o problema é com as pessoas que te trataram mal. Não, não, não. É com você. É você que Deus quer fazer maduro na fé. Aceite o tratamento, extrai as oportunidades para crescimento. Sexta lição do livro de Ruth. Noemi se tornou uma mulher amarga. Ela vai dizer assim quando ela chega lá de volta em Belém: não me chame mais de Noemi, que Noemi significa doce, amável. Eu não sou mais doce, eu não sou mais amável, me chame Mara. Eu me tornei uma pessoa amarga, uma mulher rancorosa, ranzinza, porque a mão do Deus Todo-Poderoso foi descarregada sobre mim. Essa é a resposta dela. Agora, presta atenção nessas três palavras que são um pouco complexas, mas você vai entender. Noemi era ortodoxa, Noemi era ortoprática, mas Noemi não era ortopática. O que significa isso? Ortodoxa. Ela segue uma ortodoxia correta. Ela segue uma doutrina certa. Ela segue a palavra de Deus, ok? Ortoprática. Ela tem uma conduta de vida condizente com a palavra de Deus. Ela se porta como uma mulher de Deus. Prova disso a gente vê em todo o relacionamento dela com a Ruth. Ela era uma mulher de Deus, ela tinha uma conduta correta. E ortopática, por que ela não era ortopática? Porque ela tinha uma imagem, um sentimento errado com relação a Deus. Ela achava que Deus tinha se tornado o inimigo dela. Deus é meu inimigo, descarregou a mão sobre mim. Então ela tinha um sentimento com relação ao Senhor que não é o que nós devemos ter, que está errado. Ela não imaginava que Deus estava preparando o cenário para provocar um grande milagre na vida dela. Ela ia ser vovó do bebezinho que seria fazer parte da linhagem do Messias. Eu oro hoje para que você seja as três coisas, para que você seja ortodoxo, para que você siga a doutrina correta, para que você seja ortoprático, ou seja, que você se conduza da maneira que a palavra ensina, mas que você seja também ortopático, que você tenha o sentimento, a ideia correta de quem é o teu Deus. Sétima lição do livro de Ruth. Abrace os desafios que a vida te coloca e vai até ao fim com eles. Orfa, ela se recusa a abraçar um novo desafio e Orfa sai de maneira determinante das páginas da Bíblia. Você não ouve mais falar de Orfa, mas Ruth vai até o final. Ela resolve seguir a sogra dela, ela faz um voto ali com a sogra dela, elas fazem uma aliança ali perante o Senhor. Agora veja, ela abraçou um desafio e se você parar para prestar atenção, Ruth, ela tinha mais estabilidade em Moabe do que em Belém. Ela já era moabita, ela não estava passando fome em Moabe. A condição financeira dela certamente era melhor do que a condição que ela iria encontrar em Belém, pelo menos no primeiro instante, certo? Ela tinha a parentela dela lá, ela tinha pai, mãe, irmãos, ela tinha os amigos dela em Moabe.
Ela, tudo indica que ela era uma sacerdotisa de Quemós, que era o deus pagão de Moabe. Bom, então, tudo bem, era um sacerdócio maligno, mas ela tinha ministério lá. Veja, ela tinha algumas bases aparentemente firmes em Moabe. Ela resolve deixar tudo para trás. Não quero mais essa vida, quero uma vida nova e vou seguir com a minha sogra. Totalmente ao contrário da mulher de Ló. Quando os anjos vão falar lá para Ló, olha, vai embora dessa cidade. O Senhor vai destruir esta cidade, mas não olhe para trás. É exatamente isso que a mulher de Ló faz. Ela olha para trás. Ela provavelmente pensa, ai, eu vou deixar para trás a minha casa, minha vida, meus amigos, meus vizinhos. Ai, e acaba virando uma estátua de sal, porque ela ficou apegada no passado. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte, que ele derrama vinho novo em odres novos. Não em odres velhos, esfarrapados, maltrapilhos, mas em odres novos. Então eu te pergunto hoje, se o Senhor Jesus derramar um novo sobre você hoje, você vai ter estrutura para suportar? Você vai aguentar? Você abraça os desafios que a vida te coloca? Ou na primeira dificuldade você vai embora? Ou você prefere a linha do conforto? Porque não quer viver o novo de Deus. 8ª lição do livro de Ruth. Ela está disposta a pagar qualquer preço para andar com uma pessoa extraordinária. Para andar com a sogra dela, com Noemi. Ai, mas a sogra dela volta amarga. Mas ela era uma mulher extraordinária. Quantas noras podem chamar sogras de mulheres extraordinárias? Tem muita nora que dá trabalho para sogra e tem muita sogra que dá trabalho para nora. Mas não era o caso ali. As duas tinham aliança, as duas se davam bem. Noemi era uma mulher extraordinária. Prova disso é que Ruth quer andar com ela, quer seguir ela. Se você não tem uma conduta correta diante da palavra de Deus, se você não anda conforme a obediência do que diz a palavra, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, o Deus dessa pessoa, eu não quero esse Deus não. Por quê? Porque a pessoa não tem uma conduta correta. Mas se a pessoa é extraordinária, é obediente, tem uma vida santa, uma vida piedosa, ai, eu não apenas quero Deus dessa pessoa, eu quero andar com ela, porque ela tem coisas para me ensinar, ela tem coisas de valor para passar para minha vida. E assim era Noemi. Ela tinha feitos de valor para passar para Ruth. E Ruth vai caminhar com ela. E Ruth está disposta a pagar qualquer preço. Ela não sabe o que ela ia encontrar em Belém. Como eu disse no vídeo anterior, ela tinha uma estabilidade em Moabe e ainda assim ela resolve largar tudo. Lembra de Raabe? Raabe decide abandonar o povo dela, abandonar tudo, para caminhar com o povo que servia a um Deus de amor, de zelo, de maravilhas, de prodígios, de milagres. Raabe toma esse feito. E olha só que curioso, Raabe foi sogra também de Ruth. Ela era mãe de Boaz. Então, essa é uma lição que nós precisamos aprender. Andar com aqueles cristãos que vão passar valor para a nossa vida, que vão agregar conhecimento da palavra sobre nós. E quando isso acontece, nós pagamos qualquer preço para andar com pessoas de valor diante de Deus. 9ª lição do livro de Ruth. Saber quando é a hora de deixar as pessoas seguirem os seus próprios caminhos. No capítulo 3, no versículo 1, Noemi vai falar o seguinte para Ruth. Ô filha, será que não é hora de você buscar um lar para você, para que sejas feliz? Não parte da Ruth essa iniciativa, parte da própria Noemi. Se fosse outra sogra, poderia estar pensando, veio me acompanhar só porque está atrás de um marido. Meu filho morreu, agora ela quer outro marido e veio me acompanhar por causa disso. Não foi isso que aconteceu. Ruth não seguiu Noemi com esta motivação. E um parênteses aqui.
Quando você busca algo sem essa intenção declarada, o próprio Deus se encarrega de satisfazer os desejos do teu coração. Tá lá, Salmo 37, versículo 5. Deleita-te no Senhor, o teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fecha parênteses. Veja, a Noemi sabe que é hora de deixar a Ruth seguir o caminho dela. Nós precisamos entender que as vidas nossas, das pessoas, são feitas de estações. Hoje uma pessoa vem a falecer, amanhã outra nasce, e assim é o ciclo da vida. Nós precisamos saber que tem hora que nós precisamos deixar ir embora, deixar seguir o seu caminho, porque o amor, e o amor ágape, que está lá, 1 Coríntios 13, que é o amor de Deus, ele não se ensoberbece, ele não se arde em ciúme, ele não é possessivo, ele não retém, ele é livre, ele deixa ir. O amor, ele não obriga a reter com você. Isso fica para as mães que têm os seus filhos morando dentro de casa e não quer deixar seus filhos casarem, porque não quer deixar seus filhos irem embora. Não querem, como diz o versículo aí, o versículo 1 do capítulo 3, não quer deixar os seus filhos buscar um lar para que sejam felizes. 10ª lição do livro de Ruth. Se preocupe, sim, com a sua reputação, com o que os outros estão dizendo de você por aí. Veja, há uma linha bem tênue entre você se preocupar e entre você não estar nem aí. Vamos lá, você pode não estar nem aí, por quê? Porque você tem andado correto, você anda com Deus e você sabe que vai ter aquelas pessoas que sempre vão falar mal de você, ok? E também você pode ficar pensando, ai, eu me preocupo o tempo todo com o que pensam de mim, ai, eu sou prisioneiro disso. Percebe que é uma linha bem tênue? Aonde eu quero chegar? No capítulo 2 do livro de Ruth, Boaz vai perguntar para os empregados dele. Ele tá vendo Ruth trabalhar, ele não conhece ela ainda. De quem é esta moça? E aí vão falar para ele, essa daí, ela é parente de Elimeleque, ela é nora de Noemi. Lembra Elimeleque que morreu? Teu parente? Então, ela era nora dele. É uma mulher de Moabe. Mas é trabalhadora, viu? Olha, faz tempo que ela tá aí, ela não para nem pra descansar. Só para um pouquinho pra descansar ali na jossa, mas ela pega no batente, ela pega pesado. E aí Boaz vai ficar admirado por ela. A Bíblia vai falar que a fama de Josué percorria toda a circunvizinhança. A fama de Josué chegou lá no ouvido de Raabe, chegou lá em Jericó, chegou nas cidades que eram ali, né, e ficavam em volta ali da peregrinação de Israel. Nós precisamos sim nos preocupar. Vamos lá. Como eu te falei, você tem que fugir dos extremos, entende? Então você vai ficar nessa linha que é o seguinte, por que você deve se preocupar? Veja, você quer que as pessoas olhem para você e falam, olha, aquela irmãzinha ali é da minha igreja, mas você não sabe, ela já namorou um monte de meninos da mesma congregação, acredita nisso? Sabe aquele irmão? Aquele irmão que fica ali na intercessão, na parte do fundo da igreja? Menina, já fiquei sabendo que ele compra as coisas dos outros e não paga ninguém. É feio, né? Nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos gerar bons frutos. As pessoas têm que ver o caráter de Cristo em nós. Então, mais uma vez, se preocupe sim com o que as pessoas pensam de você, estão falando de você. Que você gere bons frutos, que seus frutos sejam frutos de bom caráter. Que a sua fama corra a circunvizinhança como uma pessoa de palavra, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, direita, uma pessoa de bom caráter. 11ª lição do livro de Ruth. Não entregue as suas estratégias todas para o inimigo. Na verdade, não entregue estratégia nenhuma para o inimigo. Mas enfim, no capítulo 4, Boaz, ele sabe que tem alguém na frente dele que tem direito antes dele de resgatar a Noemi e as terras dela e a Ruth. Ele sabe que tem alguém na frente dele e ele já estava apaixonado pela Ruth. Se você ler os 3 capítulos anteriores, você vai entender.
E aí ele tá lá, ele vai pra porta da cidade onde tem os anciãos, ele seria a segunda opção, tem outro com direito na frente dele, e ele vai falar assim pra esse homem: olha, eu venho aqui para que na presença desses homens você resgate as terras que eram de Elimeleque. E aí esse homem diz o seguinte: tá bom, eu vou resgatar. Ok? Ok. Olha, mas é o seguinte, quando você resgatar, você vai ter que também resgatar a viúva de Malom, a Ruth, moabita, uma mulher moabita, viúva. Você vai ter que resgatar ela e vai ter que ter filhos com ela para que os filhos dela venham suscitar descendência a Malom. E aí esse homem responde o seguinte: ah, não, até as terras eu queria, mas a viúva moabita eu não quero não. Ah, deixa ela pra você. Lembrando, era um povo bem preconceituoso, tá bom? Era um povo bem preconceituoso com relação a estrangeiros, ok? Eles eram bem preconceituosos. Ah, não quero não. Vai prejudicar minha herança, vai prejudicar meus negócios. Ai, casa você com ela, resgata você ela. Bem, era tudo que Boaz queria, né? Por que eu tô falando uma entrega essas estratégias? Você viu ele falando para esse possível resgatador? Olha, você vai ter também que resgatar a Ruth. Olha, uma mulher linda, bonita, bem vestida, cheirosa. É uma mulher, assim, esforçada, trabalha, ajuda, guerreira. Veja, ele não entregou as cartas que ele tinha na manga. Ele não fez propaganda dela para deixar o outro cobiçoso por ela. Ele não fez nada disso. Faça a mesma coisa. Guarda para você as tuas estratégias. Quando você abre as tuas estratégias para o inimigo, é você quem perde elas para o próprio inimigo. Ezequias, certa vez, ele recebe uma comitiva da Babilônia e a palavra diz lá em Isaías que ele mostra todos os tesouros dele, todos. E aí Isaías vai perguntar para ele: ô Ezequias, esse povo que veio, de onde que eles eram? Ah, eles eram de uma terra bem longínqua. Tá, e o que você mostrou para eles? Mostrei todos os meus tesouros. Não teve nada do Senhor, do tesouro das coisas do Senhor que eu não mostrei. Tá bom, fique sabendo que tudo que você mostrou será levado por esse mesmo povo. E assim aconteceu. Não mostre as suas estratégias. Não deixe o inimigo saber das suas estratégias. Ó, fica quietinho e você vai ser vencedor. Lição número 12 do livro de Ruth. E este é o último vídeo dessa série que nós fizemos. Abra mão de um direito seu para que o próprio Deus se encarregue de assoprar o seu nome. Vamos lá, em Deuteronômio 25 vai falar da lei do levirato. O que é essa lei? Essa lei obrigava o irmão a casar com a viúva. Então a mulher foi casada, o seu marido veio a falecer. De acordo com essa lei, ela casaria com o próximo da família. Então ela poderia casar com o cunhado. Ah, não tem cunhado, casa com o primo. Ah, não tem um primo, tem um tio. Ah, não tem um tio. E assim por diante, até chegar ao próximo da família. Nós falamos no vídeo anterior que o resgatador que tinha direito na frente de Boaz abriu mão. Então quem é o próximo depois desse homem? É Boaz. Agora pensa aqui comigo. O homem que casa com a mulher vai ter um filho, vai coabitar com ela, vai ter um filho. E esse homem tá feliz no casamento, tá apaixonado. Você acha que ele não fica pensando: ai, como será que será o bebezinho? Será que vai parecer comigo? Será que vai parecer com a mamãe? É normal, não é? É lícito pensar assim, é um momento feliz, correto? Ok, só que veja, Boaz, ele não vai suscitar descendência para ele. Ele vai suscitar descendência para Malom. Ele vai abrir mão do nome dele. Ele vai abrir mão de um direito dele. E eu quero te convidar nesse dia, nessa última lição, a fazer o mesmo. Abra mão de um direito seu, um que você pode, que é lícito, para que Deus entre no seu favor. Quando nós pensamos na história de Ruth, de Boaz, nós não lembramos de Malom, nós lembramos de Boaz. O capítulo 4 vai dizer o seguinte: as mulheres dizem para Noemi, e seja afamado o nome dele em toda Belém de Efrata.
Quando Boaz abriu mão de um direito dele, Deus fez o nome dele, do filhinho dele, de Obed, afamado em toda Belém. Foi Deus que assoprou o nome dele. Abra mão de um direito seu hoje. Não entre em briga, não entre em discussão, não tenta se justificar. Quando você tenta se justificar, você tira a mão de Deus de agir. O Senhor olha para você e fala, você tá colocando tua mão? Então, se vira. Abra mão de um direito seu, como fez Boaz. E o nome que ficou afamado foi o de Boaz. O nome que o Senhor assoprou foi o de Boaz, foi de Obed, foi de Jessé, foi do rei Davi. Deixa que o Senhor faça parte dele. Abra mão de um direito de resposta. Você vai ver que o Senhor vai entrar no teu favor.